Tivemos uma pesquisa Atlas Intel muito interessante liberada hoje, tá? Interessante por dois aspectos. Primeiro aspecto, que mostra um caminho muito positivo para o Flávio Bolsonaro, tá? Mostra que, de fato, houve um impacto aí do caso do Vorcaro e coisa e tal, mas que as pessoas não migraram para outros candidatos, não. Continua o pessoal apostando no Flávio para ganhar do Lula. Então, ou vai ser Flávio ou vai ser Lula mesmo. E como eu já expliquei para vocês, isso é uma boa posição. Eu entendo que muita gente nesse momento está, não vou falar que eu apoio o Flávio não, porque teve o caso do Vorcaro, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas quando chegar no momento em que for só essa opção mesmo, ou é Flávio ou é Lula, né, eu não tenho dúvida que o pessoal vai acabar votando no Flávio mesmo, e com isso a chance do Flávio ganhar é muito grande. Estou muito otimista com essa pesquisa, mas tem um outro detalhe dessa pesquisa que eu acho interessante. Mais uma vez, a pesquisa da Atlas Intel aparece muito ruim para o Flávio Bolsonaro, assim, se você olhar os números crus dela, né, como eu falei, entendendo dessa forma é ótimo. Mas se você olhar os números crus, ela está muito pior do que as outras pesquisas do Flávio, né? E também você tem o caso misterioso do crescimento do Renan Santos. Em todas as pesquisas, o Renan Santos está ali na margem de erro, entre o 0 e a margem de erro, né? Nessa daqui, o Renan Santos está lá em cima, uma coisa fantástica. O Renan Santos está quase eleito já nessa pesquisa, impressionante. Chega a 7%, assim, só estou exagerando, lógico, o Flávio está muito na frente dele, mas o Renan tem um número desproporcional maior na Atlas Intel, né? E aí eu fico me perguntando uma coisa. Eu não estou dizendo que a Atlas Intel esteja fazendo alguma sacanagem para ajudar o Renan Santos, até porque não tem motivo para isso. Por que um instituto sério de pesquisa iria ajudar o Renan Santos? Não faz sentido, cara. Todo mundo sabe que ele não tem chance de porra nenhuma. Mas eu fico preocupado com o seguinte, vocês sabem que o MBL, né, tem uma turma muito aguerrida na internet, e as pesquisas da Atlas Intel são feitas na internet. Eu não sei se tem mecanismo, se o pessoal descobriu algum mecanismo de manipular a pesquisa da Atlas Intel para trazer mais respostas para o lado do MBL. Eu não sei, estou especulando aqui. Né, porque realmente é muito estranho. Você vê os resultados da pesquisa da Atlas Intel, eles divergem muito das outras pesquisas que são feitas no boca a boca, que são feitas por telefone. Essa que é feita pela internet, o pessoal do MBL de repente se dá bem pra caramba nessa feita pela internet, né? Uma coisa que... Vamos hipótese, tá? Não estou acusando ninguém de nada, tá? Imagina uma hipótese que o pessoal descobriu uma maneira de, sei lá, comprar a pesquisa. Você recebeu uma pesquisa da Atlas Intel, vende pra gente, eu te dou R$2 aqui, você me manda a pesquisa da Atlas Intel, manda para mim o token da pesquisa que eu vou responder para você aqui. Uma hipótese, né? Uma hipótese que pode estar acontecendo, não sei. Ou então alguma maneira de direcionar para eles as pesquisas, eu não sei o que lá. Bom, vamos entender o resultado aqui. Depois a gente faz alguma elucubração do que pode estar acontecendo nessa história, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de julho de 2026, às 3 da tarde, e essas notícias foram sugeridas por Bolinha de Gorfe, o Diálogo Cabuloso do PT com o PCC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Atlas Intel traz Lula vencendo em todos os cenários do segundo turno. Todo mundo ganha, o Lula ganha de todo mundo, né? Isso, de certa forma, é positivo para o Flávio, como eu falo para você, né? Mostra que não adianta, vai ser Flávio e Lula mesmo, e não tem chance nenhuma de ser outra alternativa. E quando chegar no dia D, que for para escolher entre o Lula e o Flávio, o pessoal que está fazendo beicinho agora para o Flávio vai entender que a melhor coisa é votar no Flávio mesmo, né? Aqui, ó, Atlas Intel traz Lula vencendo em todo o cenário do segundo turno, né? Lula e Bolsonaro. Em possível disputa com o senador Flávio Bolsonaro, Lula tem 48,8% das intenções de voto contra 42,3%. Em abril, os dois candidatos tinham 48% de intenção de voto cada, o que indica que Flávio perdeu 5,7 pontos percentual na pesquisa, né? Esse seria o impacto do fator Vorcaro nessa pesquisa, caiu de 48 para 42,3 os votos do Flávio Bolsonaro. E de novo, eu entendo, né, que algumas pessoas esperavam do Flávio Bolsonaro uma pureza completa e, né, por mais que não tenha nada de errado, por mais que seja um caso de financiamento de filme, a mera forma como a coisa foi liberada pode gerar um problema, né? E aqui, ó, Jair e Michele Bolsonaro também foram testados, mas também Lula ganha de todo mundo. Impressionante. Lula e Caiado, Zema e Renan, todo mundo aqui, ó, todo mundo tá aqui, o Lula ganhando de todo mundo perdendo pro Lula. Impressionante, realmente. Quem vai melhor é o Flávio Bolsonaro,
mesmo com o Jair, tá? O Jair vai pior que o Flávio. Depois a Michele, aí depois o Caiado, o Zema e por último o Renan, que também não consegue subir nisso daqui, né? Aqui, ó, em primeiro turno o Lula mantém 46,3% e o Flávio recua para 36,6% após turbulências, né? Então tá aqui, ó, basicamente não tem nenhuma mudança nisso daqui, mas você vê aquele fato estranho, né, que você vê aqui a candidatura do Renan Santos a partir de abril aqui, ó, justamente na época que o Flávio começa a cair, o Renan Santos sobe aqui, chega a 7,8%, um número totalmente fora do padrão para as outras pesquisas, né? Enfim, essa é a situação aqui da pesquisa. Repara que houve até uma diminuição da diferença entre Lula e Flávio, tá? Ou seja, o Lula chegou a ter uma diferença maior com o Flávio Bolsonaro, ou seja, essa pesquisa também mostrou o início do fechamento da boca aqui no caso do Flávio, né? Lembrando que, no caso da pesquisa Atlas Intel, em momento algum o Flávio ultrapassou o Lula, tá? Ao contrário de outras pesquisas, tá? No primeiro turno isso aqui, tá? No primeiro turno isso aqui. Aqui, ó, e no segundo turno, o empate dá lugar à vantagem de Lula. Então aqui veio o Lula caindo aqui, parou e continua parado aqui, mas o Flávio que estava na frente aqui deu uma caidinha para cá. E repara, entrou aqui os não definidos, né, o pessoal que não sabe quem vai votar. E é aí que eu falo para vocês, esse pessoal aqui que ficou aqui nos brancos, nulos e não sei o que lá, esse pessoal, quando chegar no dia da eleição, meu amigo, não tem jeito. Vai votar branco e nulo, cara, vai ajudar o Lula, vai votar no Lula de novo, cara, botar o Lula para ganhar mais 4 anos nesse país, vai quebrar o país mais 4 anos por causa de beicinho do Flávio Bolsonaro? Eu vou te falar uma coisa. Eu não acredito que as pessoas vão tomar essa decisão, né? Enfim, tá aqui, tem mais algumas informações aqui, mas acho que o importante é ver a pesquisa como um todo, né? Então vamos lá, antes vamos ver o resultado aqui da pesquisa, né? Ele fala aqui sobre a metodologia, a pesquisa feita com 4.999 correspondentes, é feito com uma margem de erro de 1 ponto percentual e é feito por recrutamento digital aleatório, ou seja, essa pesquisa é mandada para pessoas aleatoriamente na internet que respondem a pesquisa, tá? E isso é um ponto importante porque a gente vai falar mais adiante sobre a possibilidade, não sei se está acontecendo, de estar havendo uma fraude nessa história aqui, né? Aqui, ó, aprovação presidencial e avaliação do governo. Continua a aprovação do Lula muito ruim, tá? Então, se você pegar aqui o histórico, aqui, o desaprovo do Lula continua muito ruim, aumentou a desaprovação e continuou ruim aqui, não melhorou, ou seja, o Lula tá fudido nessa eleição, porque ninguém quer o Lula de jeito nenhum, né? A avaliação do governo Lula também ruim, péssimo, ganhando de folga e coisa e tal, ou seja, mostra realmente que não tem chance nenhuma, né? E as eleições presidenciais, aqui não tem nada de interessante nisso daqui, vamos passar aqui para o caso do cenário de primeiro turno com Lula, né? Então aqui, ó, intenção de voto para presidente em primeiro turno. Primeiro turno tá o Lula e o Flávio, continuam sendo os dois indo para o segundo turno, do mesmo jeito, não muda nada. Mas chama atenção nessa pesquisa o fato do Renan Santos estar lá na frente em relação ao Caiado, ao Zema, ao Joaquim Barbosa, etc, etc. Né? E aquilo que eu falo para vocês, justamente a pesquisa que é feita pela internet dá uma vantagem enorme para o Renan Santos, né? E é uma coisa estranha isso daí, tá? Não sei, pode ser que, né, realmente, né, pela característica do pessoal que respondeu ali, chegou alguma coisa, né? Mas realmente está destoando da Datafolha, de outras pesquisas que são feitas presencialmente, né? Com relação à intenção de voto no primeiro turno, não tem mudança nenhuma aqui. É curioso que eles botam aqui ó, a pesquisa original, aí não botam a pesquisa que eles fizeram em maio e botam a pesquisa agora. Por que eles não botam a pesquisa em maio? Porque a pesquisa em maio foi cancelada pelo Nunes Marques, porque eles botaram um monte de pergunta tendenciosa na pesquisa. Vocês lembram disso, né? Pois é. Muito estranha essa história aqui do pessoal da Atlas Intel, né? Mas de qualquer forma não muda o resultado final. Vai Lula e Flávio mesmo para o segundo turno, sem nenhuma mudança no final das contas, né? E a trajetória aqui bastante consistente com esse negócio todo, tirando a pesquisa de maio, que foi cancelada pelo Cássio Nunes, né? Aí eles fazem pesquisa com a Michele Bolsonaro e com não sei o que lá, e não faz muita diferença no final das contas. Iria o Lula e a Michele Bolsonaro para o segundo turno do mesmo jeito. Enfim, essa daqui, ó, esse foi um dos pontos que eles incluíram depois da conversa da Michele na internet, lembra? Isso é uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco. A Atlas Intel, mais uma vez, mexeu na pesquisa depois que já tinha preparado a pesquisa, incluiu a Michele também nesse aspecto aqui, né? Enfim, tem aqui, vou falar mais coisas aqui, mas não tem grandes diferenças aqui. O problema todo é o segundo turno, e no segundo turno
Tá aqui o segundo turno deixando claro que o Flávio ainda é a melhor opção, né? Na verdade, o Jair Bolsonaro está na frente aqui, 43,1%, mas o Jair Bolsonaro não está concorrendo, então dos que estão concorrendo, o Flávio é a melhor opção de todos os outros aqui no segundo turno. E aquilo que eu falo para vocês, por mais que tenham arranhado a imagem dele, no final das contas, ele vai acabar passando nisso daqui, né? Bom, tá aqui a pesquisa, mais uma vez, tirando a pesquisa aqui do meio do caminho. Para quem ficou com curiosidade, a pesquisa que tinha aqui no meio do caminho mostrava o Lula com 48,7%, desculpa, 48,9%, basicamente o mesmo ponto aqui, e o Flávio com 41,8%. Então o Flávio mais embaixo aqui, o Flávio já deu uma recuperada aqui, de qualquer forma, é o caminho que a gente percebe que vai ser tomado daqui para frente, com o Flávio recuperando por aqui, né? Mas aí, ou seja, traz essa situação, né? Por que a pesquisa da Atlas Intel está tão diferente das outras pesquisas que mostram, assim, do ponto de vista de formato é mais ou menos o mesmo, mas a verdade é que a distância está maior aqui, né? Lembra que o Nunes Marques suspendeu justamente essa pesquisa Atlas Intel de maio por conta de perguntas tendenciosas e também de mostrar o áudio do caso lá do Vorcaro, né? Botar o áudio do Vorcaro na pesquisa, uma coisa realmente que chama atenção, né? Então essa é a situação aqui, cancelaram por conta disso, foi o entendimento do Nunes Marques que a pesquisa estava tendenciosa, tá? Eu acho uma besteira isso, acho que não faz diferença, mas foi o entendimento deles e beleza, realmente estava estranha a pesquisa, estranha ela estava, tá? E, bom, aí também agora, nessa pesquisa agora, eles estavam para fazer a pesquisa, já tinham registrado no TSE a pesquisa, quando saiu o vídeo da Michele Bolsonaro criticando o Flávio Bolsonaro. E daí eles mudaram o registro no TSE, alteraram o registro no TSE para incluir a Michele nessa história toda. Ou seja, eu entendo, tá? Eles querem saber, né? Queriam medir se isso aí faria alguma diferença. Aparentemente não fez diferença, como a gente viu, tudo está mostrando já o Flávio diminuindo, né? A distância, novamente se aproximando de novo do Lula, é o que se espera. Vai chegar no segundo turno, o pessoal vai ver que só tem o Flávio mesmo, não tem alternativa, vai ser ele mesmo, né? Agora, fica estranho essas coisas da Atlas Intel, né? É lógico, essa diferença dela em relação às outras pesquisas pode ser exatamente porque ela é feita pela internet. Há uma diferença aí, né? Você exclui uma parte da população que não sabe lidar com a internet ou que não tem uma presença digital significativa. Isso faz diferença, isso muda o resultado total no final das contas, né? Mas aí é curioso você ver essa nota de esclarecimento da pesquisa Atlas aqui, tá? Essa nota aqui se refere a um pedido do União Brasil, lá em 2022, que disse que a pesquisa da Atlas Intel tinha manipulação, estava sendo manipulada. Por quê? Porque é uma pesquisa pela internet. Né? Pela internet não é que seja... Você tem como garantir, né, fazer isso com segurança e coisa e tal, mas existe essa possibilidade. E você tendo um grupo como o MBL, que é um grupo forte, com uma presença forte na internet, né, coeso, né, bastante organizado, né? É possível eles estarem fazendo alguma coisa assim? Eu não sei, tá? Mas eles falam aqui que não. Olha só. A Atlas Intel esclarece que investiga de maneira exaustiva qualquer tentativa de manipulação de suas pesquisas e incorpora na sua metodologia de coleta medidas rígidas de segurança de dados. Cada questionário de uma pesquisa Atlas Intel conta com um token único. Caso um respondente convidado de maneira aleatória para responder a pesquisa compartilhe a URL de questionário com outras pessoas, sem esse token dentro da URL, as respostas submetidas por correspondentes não serão gravadas dentro da base de respostas. Tá, se for compartilhado sem o token, mas se for compartilhado com um token, meio que vai, né? É o que eu estou entendendo. Ou seja, se o pessoal conseguir uma rede de, olha, você recebeu uma pesquisa da Atlas Intel, manda para mim responder aqui, e o pessoal, né, talvez a troco de dinheiro, não sei, ou a troco de nada mesmo, ou talvez com alguma, interferindo em algum distribuidor de e-mails aí que joga essas pesquisas aleatórias aí, não sei, né? Faria sentido esse tipo de coisa, tá? Aqui, ó, também são gravadas dentro da base de questionários de respondentes que submeteram os questionários com um token já utilizado por questionários que apresentem tokens inválidos. Então o que está dizendo aqui é que se você botar um token inválido, ou se você usar 2 vezes o mesmo token, não consegue responder a pergunta, cada pergunta tem um token único e coisa e tal, né? Mas, de novo, se você organizar e coletar um monte dessas pesquisas para você responder, você consegue fazer talvez uma mudança nesse resultado aí. Eu não sei, estou levantando a hipótese aqui disso aqui. Então isso aqui se refere a uma reclamação do União Brasil que disse que havia indícios disso na Bahia em 2022.
O Atlas Intel fala que não sei o que lá, que a gente faz esse negócio e muito sério. E eu fico me perguntando, será? Será que não tem nenhuma falha mesmo? Não sei. Bom, pode ser que não, pode ser que não. Pode ser que seja justamente por ser uma pesquisa mais por internet, né? Pegue um público diferente, né? Exclua algumas pessoas, enfim, não sei. Mas tá aí a pesquisa. Mesmo você considerando a pesquisa como válida, ela tem números bons para o Flávio. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.